Ei, pessoal! Hoje, então, a gente vai conversar sobre algumas curiosidades sobre o livro A Dança da Morte e a gente vai entrar, então, no nosso quinto mês do clube Lendo King em ordem cronológica. Bom, apesar de a gente estar começando a Dança da Morte e seguindo a ordem cronológica, vocês já sabem que a gente pulou alguns livros que não têm publicação autorizada no Brasil ou que simplesmente o autor não quis mais que fossem publicados, como por exemplo o livro Fúria, né, que o autor tirou de circulação. Então segue a vinheta e vamos conversar sobre algumas curiosidades de um calhamacito que eu já vou mostrar pra vocês. Já tô aqui com a minha colinha na mão, o meu mega calhamaço, que é o livro A Dança da Morte, e eu esqueci de fazer café, então tô aqui com minha garrafinha de água pra molhar o bico. Então, vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre a Dança da Morte. Vou dando umas pescadas aqui na minha cola pra gente não ficar muito sem início, meio e fim, né? A Dança da Morte, então, é o sexto livro publicado por Stephen King, né? O quinto romance e o sexto livro, porque a gente teve o livro do mês passado, né? Que foi Os Sombras da Noite, que é uma coletânea de contos. A gente tem que, então, A Dança da Morte é esse pequeno calhamacito que foi publicado em 1978 na sua versão original, porém com 1.500 palavras reduzidas a pedido da editora na época. Em 1985, então, esse livro foi relançado completinho, com todas as palavras e tudo direitinho. E em 1990, então, a gente teve uma terceira versão mais atualizada ainda, onde o autor acrescentou uma média aí de 300 palavras. E o que são 300 palavras num livro desse tamanho, né? E aproveitou e atualizou a data da história para o ano corrente, que era o 1990. Esse livro já foi adaptado para TV, como vários livros do Stephen King, em 1994, e esse filme, inclusive, está disponível aqui no YouTube para ser visto, né, para ser alugado, tudo direitinho. E a gente teve também uma série, uma adaptação para TV, e também foi feito um remake bem atual, acho que foi de 2021. O nome é The Stand, que está disponível na CBS e na Starflix, se eu não me engano, tá? Mas essa nova atualização tem causado alguma decepção entre os fãs, como tudo que o King faz. Eu acho que o King põe tanta profundidade nas suas obras que toda vez que quem lê o livro vê a adaptação fica decepcionado. Não tem como, pessoal. São 1.200 páginas, né? Como, por exemplo, Game of Thrones, que foi feito, né, foi transformado em série, também decepcionou muitos fãs. É praticamente impossível fazer um livro de 1.200 páginas com toda a profundidade que o King dá para os personagens. Fica bom aí num filme ou numa série. Eu acho que a série tem apenas 10 episódios, então fica bem difícil ficar bom, né? Esse livro também foi adaptado para quadrinhos pela Marvel Comics. E eu tenho umas anotações aqui, ó. Uma banda de rock chamada Shadow Circus, ele criou uma série de músicas, né, sobre os acontecimentos desse livro. Se eu achar, eu vou deixar aqui nos cards algumas músicas, tá? E uma banda de rock alternativo que chama The Alarm. Ela também criou uma música que chama The Stand, que é o nome em inglês do livro A Dança da Morte. E se eu achar também vai estar aqui nos cards lá, o cara, eu nunca sei qual lado que é o certo, mas vai estar aqui. A gente sabe também que esse universo pós-apocalíptico criado nesse livro também vai aparecer em Torre Negra, como se fosse um universo paralelo lá, mais especificamente no livro 4. Eu ainda não li a Torre Negra, vou ler junto com vocês, e esse livro eu também não li, vou ler junto com vocês. Então a gente vai descobrindo juntos alguns pontos desse livro que vão se ligar dentro do universo King à medida que a gente for lendo, né? Por isso é tão importante ler King em ordem cronológica, pra gente não perder essas nuances desses universos. A gente tem aqui também nesse livro a presença de um grande vilão que se chama Randall Flagg, que também vai ser um grande vilão em A Torre Negra. Então fiquem atentos a este cara. Em A Torre Negra ele vai ser chamado de Margot Martin. Então, vamos acompanhando aí, tá? O vírus que esse livro vai retratar chama-se Capitão Viajante, né? E como a gente leu Sombras da Noite agora no mês passado, a gente sabe que a primeira menção feita a esse vírus dentro de todo o universo King foi no conto Ondas Noturnas, onde a gente tem uma menção rápida sobre esse vírus Capitão Viajante e a gente acompanha um grupo de amigos que estão fugindo, como se fossem se exilando, porque eles são sobreviventes desse vírus. E aí a gente vai vir então para a história
desse calhamacinho, né? A gente tem aqui então um universo pós-apocalíptico onde uma arma biológica foi liberada por acidente de dentro de uma base secreta dos Estados Unidos. Esse vírus então ele espalha por todo o mundo e dizima 99% da população. O 1% que sobrou então, que são os resistentes a esse vírus, eles vão ser obrigados a escolher entre dois lados. O lado da mãe Abigail, a mãe Abigail, né, como a gente falaria em português, e o lado do Randall Flagg. O lado da mãe Abigail vai representar o lado positivo, o lado do bem, e o lado do Randall Flagg vai representar o lado do mal. Principalmente porque o principal intuito do Randall Flagg é captar toda a escória da humanidade que sobreviveu para transformar num batalhão para poder conquistar tudo o que restou desse mundo, né? Os restos mortais do planeta Terra. Muitos amantes da obra do King acreditam que esse livro aqui vai ser o melhor livro já escrito por ele e o que vai consagrar ele como um grande escritor de ficção e de terror, né? A gente tem retratado aqui uma história sobre o fim do mundo, porém com aqueles detalhes sobrenaturais que permeiam todo o pano de fundo das obras do King. Mas como a gente sabe, o sobrenatural é simplesmente o pano de fundo das obras do King, porque o real terror de tudo é o humano, né? Em todos os livros que a gente tem lido até agora do King, apenas alguns poucos contos, o terror realmente é sobrenatural, não tem nenhuma relação com o terror humano, a ruindade presente dentro do ser humano. Mas a maioria da obra dele, o real horror é o que o ser humano é capaz de fazer para conseguir poder, para poder conseguir dinheiro, fama e tudo que acompanha aí esse rastro de destruição, né, que vai deixando pelo caminho para conseguir o que... O livro, então, vai ser dividido em 3 partes. Na primeira parte do livro, então, a gente vai ter o relato dos 19 primeiros dias após a disseminação desse vírus. Como o mundo começou a ser desestruturado e toda a ruína da sociedade. Pelo que eu andei pesquisando, é uma parte repleta de ação que vai contextualizar bastante a gente no que está acontecendo e é uma parte que, segundo algumas pessoas, pode ser considerada a melhor parte do livro. A segunda parte, que é um pouco mais extensa, a gente vai ter então aquela característica clássica do King, que são a inserção dos personagens e a inserção da gente na vida de cada personagem. A gente vai conhecer um pouquinho a história de cada um deles, como eles se meteram naquela confusão, onde eles estavam quando aquilo tudo aconteceu, o que levou eles àquela situação. E a gente vai ter então esses mesmos personagens sendo obrigados a escolher entre a mãe Abigail e o Randall Flagg, escolhendo entre o bem e o mal, e a gente vai entender o porquê dessa escolha de cada um. Então é uma parte com um pouquinho menos de ação, mais parada, porém que dá a contextualização à história. E quem ama o King sabe que é muito importante essa contextualização que ele dá, porque ele insere a gente na narrativa de uma forma tão específica que parece que a gente faz parte da história. Porém, é a parte que muitas pessoas desistem na leitura de A Dança da Morte. Por isso que é importante essa leitura conjunta pra gente se dar uma força e se ajudar a lembrar o nome de todos os personagens que vão aparecer por aqui, né? Então a minha intenção no clube é fazer aquela listinha que eu fiz dentro do primeiro livro, que foi Salem, com todos os personagens, uma característica de cada personagem pra gente não ficar perdido, pra vocês imprimirem e a gente tá sempre retornando nisso à medida que for lendo, pra gente não perder a sequência principal desses personagens, né? Pra gente não perder o fio da meada. E na terceira parte, então, a gente vai ter o desfecho dessa história. E para alguns fãs desse livro, essa parte é como se fosse um filme de ação, repleto de reviravoltas, de altos e baixos. E então eu já tô praticamente ansiosa pra ler tudo e chegar no final, né? Porque é tanta gente falando bem desse livro. Gente, eu revirei essa internet para descobrir algumas curiosidades, para ver alguns pontos importantes do livro, para conversar com vocês nesse primeiro vídeo. Porém, o que eu mais achei foi declarações de amor a essa obra do King. Então, eu tô muito ansiosa para poder ler isso com vocês, para poder compartilhar essa leitura com vocês. Não se assustem com o tamanho do livro. A gente vai dividir toda essa leitura em 3 meses. Vamos ter várias lives para conversar sobre esse livro. Cada mês vão ser recheados aí com 2 lives. Então esse livro vai ter 6 lives pra gente conversar, pra gente comentar. Então assim, não vai faltar oportunidade pra gente conversar desse calhamaço. E eu espero a companhia de vocês. Vou tentar reunir as lives todos os domingos, como foi o pedido de vocês. E, por favor, vamos juntos desbravar aqui esse mundo apocalíptico que o King criou pra gente, né? Esse mundo da Dança da Morte e do Capitão Viajante. Beijos e aguardo vocês lá no grupo do Telegram. Tchau!